alimentado. Respondeu-lhe Jesus e disse: irei e curarei. O centurião, porém, respondeu-lhe: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas somente diz uma palavra e o meu servo sarará. Pois também sou homem sujeito à autoridade e tenho também soldados às minhas ordens. E digo a este vai, e ele vai, digo a este vem, e o outro vem. Aleluia. E a este faz isso, e ele faz. E ao meu servo fazer isso, e ele também faz. Aleluia. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que não encontrei em Israel tanta fé como a deste homem. Também aleluia. Vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e reclinar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Meu irmão, esta palavra é uma palavra muito forte, pastor Júlio. Amém. Em que a gente aprende através da vida de um centurião. Quem era um centurião? Um centurião, ele era um chefe de 100 soldados, exato, de 60 a 100 soldados, que ali ele colocava ordens em Cafarnaum e aquelas cidades circunvizinhas. Trazia a ordem social para aquela região. E era um chefe. Aquele homem, ele era romano, e naquela época os romanos, eles não gostavam muito do judeu, pastor Júlio. E eles não servia ao Deus de Israel. Mas a Bíblia vai dizer que este centurião, ele era diferente. Lucas, capítulo de número 7, vai dizer que antes de que esse centurião fosse a Jesus, foi alguns intercessores. E eu quero falar sobre isso nesta manhã, porque o pastor Júlio Maia está aqui com este programa e muitas das vezes tem solicitado a muitos cristãos que ouve, que é abençoado, e muitas das vezes não abre o seu coração e não é generoso em fazer a obra de Deus. A Bíblia nos diz que estes anciões, eles vão até Jesus, né? Porque os evangélicos sinóticos de Lucas, Mateus e de Marcos, eles se completam. Então está escrito com detalhe em um, com mais detalhe em outro. Então, o que é que vai acontecer? Esses anciões vão interceder e dizem: olha, Jesus, tem aqui na nossa cidade um centurião, e ele é um homem que ajuda a construir a sinagoga. E ele está precisando que o senhor vá lá na casa dele. E o seu servo está doente. Irmãos, esses anciões, eles vão lá e dizer a Jesus que este homem, que não é judeu, é um romano, é um soldado, é um chefe de soldados que está ali para coagir até o povo de Deus, porque naquela época eles andavam com cobradores de impostos, como um policial anda hoje no carro da Cefaz com o fiscal. Então, o que é que acontece? A Bíblia diz que Jesus diz: eu vou até a casa deste homem. Mas olha as qualidades desse homem. Ele era um homem que amava o judeu. Ele é um homem que se preocupava com o servo que estava lá dentro da sua casa, se preocupava com o escravo. O que era um escravo? Um escravo era ninguém. Um escravo era comprado por 30 moedas. Quando o escravo adoecia, era descartado e se comprava outro. Mas olha o que este centurião está dando de exemplo para o judeu. E a Bíblia vai dizer que este centurião, ele preocupado com o seu escravo, o seu servo na sua casa, ele procura uma solução. Aleluia. Lá em Lucas vai dizer que ele ouviu falar de Jesus. E quem ouve falar de Jesus, de fato que está passando por um problema difícil, por qualquer necessidade, e busca Jesus, Jesus atende. E a Bíblia vai dizer que eles foram lá e intercederam a Jesus. Jesus disse: olha, eu vou até a casa dele. Agora, veja aí que coisa linda. O homem não é judeu, é um romano, gentil, mas está se preocupando com o próximo, está ajudando a sinagoga. E eu quero te falar, pastor Júlio, que muitas das vezes está aqui seu programa.
Você fala com um gentio, o que é que a gente fala gentio? Com uma pessoa não crente. Exatamente. Ela abre o coração para ajudar a obra de Deus, Verdade. mas aqueles que eram para ajudar, eles não ajudam. Tem muito disso, é verdade. Eles não ajudam. Geralmente é assim. Quando você quer fazer algo na igreja, procura uma pessoa que não é evangélica e diz, rapaz, tá precisando disso aqui. Ajuda. Prontamente, Ajuda. quer mais o quê? Mas quando você chega para uma pessoa que é cristão, a pessoa fecha o coração. E a Bíblia está falando aqui que, olha a cereja do bolo dessa mensagem. Jesus diz, eu vou até a casa deste homem. Aí a Bíblia diz que esse homem, ele não se sente digno. Olha, esse homem era um chefe, a patente dele era praticamente, fisicamente, mais do que a de Cristo, porque ele trazia o governo ali, ele comandava tudo ali. E Jesus, olhando para Jesus, ele entendeu que Jesus, ele era superior a ele. É verdade. Quando ele declara que ele diz, olha, eu sou subordinado a ordens e também dou ordens, mas eu sei que eu dou ordens aqui a homens na terra, mas eu sei que o Senhor é diferente. O Senhor dá ordem no céu e o Senhor também dá ordem na terra. Aleluia. Glória a Deus. Ele reconhece a patente de Jesus. Aleluia. Verdade. Ele reconhece a autoridade de Jesus. Deus deu poder a Jesus no céu e na terra. Aleluia. E sobre os demônios e sobre todas as coisas. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer, pastor Júlio, que aquele homem não se sentiu digno. Veja outra qualidade. Quando você é crente, você dá o dízimo, você é uma pessoa que jejua, um homem extremamente espiritual, mas você exige de Jesus. Você quer botar Jesus na parede para fazer o que você quer. Mas este homem, ele não se sentiu digno de Jesus entrar debaixo do seu telhado. Meu Deus. E ele disse, tão somente diz uma palavra e o meu servo é curado. Aleluia. Amados, veja as qualidades desse homem. Jesus está se admirando. Olha, a Bíblia diz que Jesus ficou maravilhado. As únicas 2 vezes que Jesus ficou maravilhado na Bíblia é uma quando ele chega em Nazaré e as pessoas não acreditam nele. Ele fica maravilhado. E a outra segunda vez é esta. Jesus fica maravilhado com a fé deste homem. Glória a Deus. Amados, Verdade. veja que maravilha, porque o sentido é nós ficar maravilhados com o que ele faz na vida da gente, mas ali Jesus está ficando maravilhado com a fé daquele homem. Ele diz, eu nunca vi tanta fé em Israel. Olha, ele colocou os judeus tudo e disse, olha, eu nunca vi tanta fé em Israel. Eu encontrei um romano, eu encontrei um gentio que tem mais fé do que vocês. Olha, o camarada ajuda a sinagoga. O camarada está se preocupando com o próximo. O camarada tem uma fé inabalável. Peraí, olha as qualidades desse homem. Aí a cereja do bolo vai vir agora, porque eu vou encerrar aqui, porque o programa é curto, não tem como a gente expandir essa mensagem. Mas eu quero te falar a cereja do bolo, pastor Júlio. Esse homem cumpria o mandamento de amar o próximo. Era um escravo, ele poderia descartar. Ele poderia mandar embora e comprar outro por 30 moedas. Ele está se preocupando com o próximo. Olha, o camarada gentil, romano. Está se preocupando com o próximo. Segundo, ele está se preocupando com a sinagoga. Ele ajudava a edificar a sinagoga, a construir a sinagoga. Terceiro, esse homem tem fé. Veja a fé desse homem. Ele reconhece a patente de Jesus, que tem todo o poder e autoridade. Aí Jesus chega e diz, está vendo? Virão gente do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, mas os filhos do reino. Ele está falando o que isso aqui, pastor Júlio? Ele está falando dos crentes, ele está falando do judeu, está vindo gente que não é, e está se assentando à mesa. Lá em Mateus capítulo de número 21, versículo 28, ele diz assim, pastor Júlio, que ele chamou, que um pai chamou 2 filhos e disse assim, esse aqui, ó, vai trabalhar na minha vinha. Aí ele disse, eu vou. Aí chamou outro, pastor Adilson, vai trabalhar. Ele disse, eu não vou. Aí o que disse que ia não foi, mas o que não ia foi. Aí Jesus pega e diz assim, qual desses aí é digno do reino? Ele disse,
Aí eles disseram, o segundo. Pois bem, Jesus disse para eles, está entrando no reino dos céus primeiro as prostitutas e os publicanos. Meu Deus. Irmãos, a gente tem que parar, nós que somos cristãos, nós que somos servos de Deus, temos que olhar e verdadeiramente viver aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Aleluia. Seja um homem de fé, seja um homem generoso com a obra de Deus. Aleluia. Você que é avarento, os avarentos não herdarão o reino dos céus. Olha aí. Seja um homem bom, de coração bom, para ajudar a construir, para investir no reino de Deus. Não deixa o gentio ele vir fazer, não. Faça porque você está cumprindo, porque você é também um evangélico. Aleluia. Glória a Deus, verdade. Então, a gente vê grandes qualidades, pastor Júlio, e eu vou me encerrar por aqui, na vida desse centurião de Cafarnaum. Verdade. Que você possa nessa manhã, em nome de Jesus, glória a Deus, pegar essas qualidades para a sua vida, amar o próximo, ajudar na igreja, aleluia, ser generoso com a igreja. Aleluia. Terceiro, ter fé em seu coração e acreditar que Jesus pode todas as coisas. E quarto, você tem que olhar para você e não se sentir digno, não. Se sinta indigno de ele glória entrar debaixo do seu telhado, porque você não é melhor do que ninguém, você não é superior a ninguém. Se sinta indigno. O próprio João aleluia, Batista, ele glória diz assim, vem um que é maior do que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Então que você receba essa